Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concedeu estar aqui na vossa companhia. Já desde dezembro que não vinha cá, já passou quase 5 meses, 4 meses e tal. E alegra ver novamente os irmãos. E é sempre para mim um prazer vir aqui a esta igreja, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Mas cada vez que é possível eu venho sempre aqui. Também queria pedir que nesta hora orássemos no nosso coração para que o Senhor pudesse também nos encher com a sua palavra, sentíssemos a presença do Senhor aqui no nosso meio. Hoje queríamos aqui fazer algumas considerações sobre a vida cristã. Alguns pensamentos, algumas considerações sobre a vida cristã, porque ao fim e ao cabo nós somos uma igreja cristã, somos uma igreja, uma entidade religiosa, mas de modelo cristão, ou seja, nós seguimos a Jesus como o nosso padrão. Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. E seguimos-lo porque Ele é o modelo perfeito. Ele é um modelo perfeito, né? Ele teve uma vida, veio aqui a esta terra, teve uma vida, viveu aqui 33 anos, teve um ministério de 3 anos e meio, teve uma experiência complexa, nunca errou, nunca foi tentado em muitas coisas, mas nunca errou, nem por palavra, nem por pensamento, e muito menos por ação. Por isso é que Ele se tornou o nosso padrão, o nosso modelo, né? Ele diz que Ele em tudo foi tentado, né? Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso Ele pode também ajudar aqueles que são tentados, que chegam a Ele. Foi assim tanto que a sua vida que Ele teve, uma vida pura, uma vida imaculada, uma vida santa, que se constitui o nosso padrão. Por isso é que nós dizemos que o ideal da igreja é levar as almas a Cristo, porque Ele é o nosso padrão, o nosso Salvador, por causa desta vida imaculada e pura que Ele fez, que Ele teve. O apóstolo João, que era um homem que acompanhou a vida de Jesus de perto, que acompanhou desde os princípios, né? Foi um homem que, apesar dos seus defeitos e também tinha algumas virtudes, ele sofreu uma transformação grande na sua vida por olhar a Jesus. E ele teve uma consideração, quando ele percebeu que Jesus era o nosso padrão, era o padrão dele e também deve ser o nosso padrão, ele afirmou assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Esta é uma consideração à qual devíamos dar muita atenção, pois ela é muito importante. Ou seja, aqueles que dizem que Cristo é o padrão, Cristo é o nosso modelo, o que é que devemos fazer também? Andar como Ele andou. Isto tem muito significado. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós reconhecemos que a história cristã faz sentido, precisamos de um Salvador para a nossa vida. Quando aceitamos a Jesus e recebemos o perdão dos nossos pecados e somos batizados, né? Isto é apenas uma parte do processo da vida cristã, né? Como nós costumamos a dizer, né? Quando há batismos, tudo aquilo que a pessoa fez de errado até ao dia do batismo, o que é que acontece no dia do batismo? É apagado, é perdoado, né? E era bom que às vezes acabasse tudo aí no dia do batismo, mas a vida continua. A vida continua, né? Após o batismo se inicia uma nova vida, né? E essa nova vida, ela é uma nova vida por quê? Porque a pessoa agora está em Cristo. Aceitou o Cristo como o seu padrão. E é isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? 1 Coríntios 5,17. Então, isso acontece por quê? Porque é que nós nos tornamos uma nova criatura? Porque deixamos de viver segundo as nossas convicções, segundo aquilo que os nossos pais nos ensinaram, a que herdámos por tradição, deixamos de viver assim e passamos a viver como?
passamos a viver agora e a seguir a vontade de Jesus. Essa é que é a mudança. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Se alguém está em Cristo, se alguém se tornou cristão, se alguém reconhece a Jesus como o seu modelo, agora vive uma nova vida. Deixa de viver a vida antiga, que era baseada nas suas próprias convicções e que se orientava pela sua própria vontade, né? Nós, antes de conhecermos a Jesus, fazíamos era a nossa vontade, aquilo que nos ia na cabeça, aquilo que eram as nossas convicções. E agora isso acaba e passamos a fazer o quê? A viver e a seguir não a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. E isso provoca uma mudança no nosso comportamento, na nossa vida, mas também no nosso relacionamento com os outros. Essa mudança do nosso estilo de vida provoca isso, uma confrontação entre aquilo que nós vivíamos, nosso comportamento antigo e o novo. E isso afeta o nosso relacionamento com os outros, que estavam habituados a ver-nos comportar de uma determinada maneira e passamos agora a comportar de uma outra maneira. Né? E é isso que a irmã White diz, quando comentou este texto do apóstolo Paulo, que ele dizia que se alguém está em Cristo, nova criatura é, pois diz, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele que era ladrão deixa de ser ladrão, o que era beberrão deixa de ser beberrão, o que era grosseirão passa a ser polido, o que era desonesto passa a ser honesto. Isso é que significa agora viver uma nova vida. Então, o verdadeiro cristão não é apenas aquele que diz que aceitou a Jesus. O verdadeiro cristão, aquele cristão de verdade, é aquele que vive uma vida semelhante à vida de Jesus. O cristianismo tem valor teórico, mas tem muito mais valor prático. O cristianismo tem valor teórico, é bom nós conhecermos a verdade, mas o mais importante é nós vivermos e praticarmos essa verdade. Aliás, o próprio Jesus nos advertiu quanto a isso. Jesus nos advertiu contra isso, quando ele disse assim, assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a prova do cristianismo é essa mudança, né? Deixar apenas uma teoria, passar a ser posta em prática. Estas palavras de Jesus nos ajudam a compreender que o cristianismo é, na realidade, aquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Isso é que é o cristianismo. Não é só apenas o que acontece no sábado na igreja, mas o que acontece no dia a dia, durante a semana, no nosso relacionamento com os nossos familiares e com aqueles que o Senhor põe em contato conosco. Então, isto tem como resultado o quê? Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal e passamos a olhar para Ele como um modelo digno de ser imitado, passamos a viver como Ele vivia. Então, se nós sabemos isto, se ser cristão é viver de acordo como Cristo viveu, se ser cristão é viver de acordo como Cristo viveu, resta saber o quê? Como é que foi que Cristo viveu. Ninguém imita alguém que desconhece. Nós, para imitarmos a Cristo, nós temos que conhecer a Cristo. Se não o conhecermos, não conseguimos imitar aquilo que nós não conhecemos. Nós imitamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vemos, né? Então, para ser cristão, devemos seguir os seus passos. Ou seja, andar como ele andou. Uma das características da vida de Jesus, nosso Salvador, era que ele tinha como prioridade fazer a vontade de Deus. Jesus punha sempre em primeiro lugar as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Desde a sua infância, quando ele um dia se ausentou em Jerusalém, na visita a Jerusalém na Páscoa, que ele teve 2 ou 3 dias fora do pai e da mãe, quando a mãe foi lá para o repreender, o que é que ele disse? Não sabe que me convém tratar
das coisas do meu Pai? Portanto, ele desde a sua infância que ele pôs as coisas de Deus em primeiro lugar. E foi por isso, por ter essa prática, de colocar sempre a Deus em primeiro lugar, que ele depois chegou, na sua idade adulta, a ter autoridade para dizer aos outros que o ouviam: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porquê é que ele ensinou isso? Porque ele praticava. Nada mais é ignóbil no cristianismo que é nós ensinarmos uma coisa e praticarmos outra. E é isso que dava poder a Jesus. Ele vivia aquilo que ele ensinava. Portanto, ele ensinava as pessoas a viverem pondo as coisas espirituais em primeiro lugar e as materiais em segundo. Porque naquela altura, como hoje, havia também preocupações contra o futuro, contra aquilo que iria acontecer, qual seria a vida das pessoas. E Jesus disse: não vos preocupeis com o dia da manhã. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, porque o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Olhai os lírios do campo, como eles se vestem. Se Deus assim trata as ervas que hoje nascem e amanhã se secam, não cuidará muito mais a vós? Não vos preocupeis com o dia da manhã. Que aproveita um homem ganhar a todo o mundo se perder a sua alma? Esta era a natureza dos ensinos de Jesus. Ou seja, para resumir, as coisas espirituais, as coisas de Deus devem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Essa é a base do êxito na vida religiosa. E quando nós fizermos isso, por acréscimo, as outras coisas nos serão acrescentadas. Às vezes nós vivemos tão preocupados com o ganha-pão, com o dia-a-dia, que deixamos as coisas do Senhor para quê? Para segundo ou para terceiro lugar. Pensando que com isso estamos a fazer aquilo que é correto. Mas não. Quando nós invertermos a prioridade das nossas ações, iremos ver que as coisas de Deus em primeiro lugar, por arrasto, trazem todas as outras coisas. Jesus também, uma das suas características, além de ser homem espiritual, era também obediente. Ele deleitava-se em fazer a vontade de Deus, né? Diz que, mesmo em criança, Jesus era sujeito aos pais e obedecia-lhes. Então, isso denota também que nós devemos também ser obedientes uns aos outros. Os filhos devem ser obedientes aos pais e às mães. Nós devemos obedecer uns aos outros. Diz no livro de Atos, no capítulo 10, e o verso 38, diz-nos assim o apóstolo Pedro, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou a fazer o bem por toda a parte. Jesus dedicava-se no seu ministério a fazer o bem, a curar as pessoas. Muitas vezes o Espírito de Profecia nos diz que ele, quando estava na carpintaria do seu pai, lhe davam um prato para ele almoçar, passava um pobre, uma pessoa com fome, e ele dava o seu próprio prato, não comia para dar a comer a outra. Então ele só fazia o bem. Assim também nós devemos proceder. É necessário que busquemos a Deus, que tenhamos respeito pelos nossos familiares, mas é muito importante também agir com bondade, com carinho, como Jesus faria também. É necessário nós manifestarmos na nossa vida prática esse poder, o poder do cristianismo. O que é que nós podemos mais dizer sobre Jesus? Jesus era um homem humilde. Jesus era, na sua gênese, uma pessoa humilde. E se havia alguém que tinha razão para ser orgulhoso, era ele. Conforme cantámos no hino, ele deixou o lar para vir aqui nos salvar. Ele tinha um lar com conforto, era adorado pelos anjos, era servido no reino dos céus, era o comandante do céu e, na sua humildade, condoendo-se da raça humana, veio a esta terra, sujeitando-se a uma vida de pobre, humilde, descomilhou-se de tal maneira para ser o nosso Salvador, que se decidiu a deixar o lar dele a morrer por nós. Então,
O verdadeiro cristianismo elimina o orgulho, elimina o egoísmo e elimina também o sentimento de superioridade. Se havia alguém que era superior a nós, esse alguém era quem? Era Jesus. Mas ele eliminou esse sentimento de superioridade e deu lugar a um espírito humilde. Nós devemos também pôr de lado qualquer espírito de superioridade que exista e humildemente considerarmos todos iguais uns aos outros, independentemente da nossa condição social, da cultura, independentemente de sermos ignorantes ou cultos, ricos ou pobres, independentemente da origem do nosso nascimento, né, das barreiras do nacionalismo, independentemente disso tudo, devemos olharmos uns aos outros com espírito de igualdade. Então, Jesus era uma pessoa obediente. A obediência é exatamente isso, é fazer como ele fez. O apóstolo Paulo, no livro dos Romanos, no capítulo 8, no verso 9, ele diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Então, o verdadeiro cristão é aquele que tem o Espírito de Cristo. É aquele que põe em prática os seus ensinamentos. É aquele que segue aquilo que ele falou. É aquele que dá mais valor à vertente prática do que à vertente teórica. E Jesus um dia ensinou-nos umas coisas. Jesus, que era o maior ensinador da história, Jesus Cristo foi o maior ensinador da história. E nós somos seus seguidores, somos chamados cristãos. E ser cristão é uma coisa notável. Ser cristão não é uma coisa de menos importância. É algo notável ser um cristão. E é tão notável que Jesus, quando olhou para os seus discípulos, ele disse assim: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O que é que Jesus queria dizer com isso? Que elas, depois de conhecerem a verdade e a porem em prática, se tornavam agora pessoas notáveis. E os discípulos, neste conceito, iluminaram o mundo inteiro com esta nova luz proveniente de Jesus. Então, ser cristão é algo notável. É algo que nos devemos orgulhar, passa a expressão, né, que devemos ter em grande estima. Ser cristão é, pois, uma coisa notável, né? Ou seja, nós somos cristãos porque conhecemos a Jesus. Conhecemos o Salvador. E isso é notável. E agora, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós compreendemos que Ele morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, não é? E que nos veio dar essa vida, tomamos a disposição de agora de ensinar essa mensagem àqueles que não conhecem. O âmago, o ponto central da mensagem cristã é que Jesus veio a esta terra, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e esta vida que Ele tem está disposto a dar-nos. Então, esta é a mensagem da salvação. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo, porque a luz ilumina, a luz guia. E nós devemos agora, conhecedores desta mensagem, iluminar o mundo com este conhecimento, iluminar aqueles que Deus põe em contacto conosco. Deus põe em contacto conosco certas pessoas que quer que nós passemos esse testemunho. Agora nós precisamos perceber uma coisa. A luz que nós temos, este conhecimento, não é nosso. Foi-nos outorgado pelo Mestre. Ou seja, esta luz que nós temos que fazer brilhar para o mundo, não é nossa. É-nos dada por Jesus. Assim como a lua não tem luz própria e apenas brilha porque incide nela a luz do sol, se o sol não brilhasse, a luz também não brilhava. Assim também nós, se Cristo não nos iluminar, nós não conseguimos o quê? Brilhar para os outros, não conseguimos iluminar os outros. Então, a nossa luz, ela vem de Jesus. Por isso é importante que nós estejamos ligados a Jesus para poder refletir exatamente essa luz àqueles que ainda não conhecem.
A luz no tempo de Jesus, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, não se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas põe-se no velador para iluminar. É preciso nós percebermos, naquela altura, as lamparinas eram compostas de um vaso, que tinha lá dentro óleo, e dentro do óleo o que é que levava? Um pavio. Levava um pavio e puxava-se fogo. Esse pavio ficava impregnado do óleo, acendia-se o pavio e o pavio agora iluminava, né? Quando eu era pequenino, não sei aqui, alguns também devem lembrar-se, havia candeeiros a petróleo, não era? Nós já tínhamos uma casa lá havia eletricidade, mas às vezes falhava, a minha mãe tinha um candeeiro a petróleo. E eu lembro-me que esse candeeiro a petróleo, quando não funcionava bem, o que é que acontecia com o pavio? O pavio, se não estivesse bem aparado, em vez de produzir uma boa luz, o que é que produzia? Só fumaça. Enchia a casa com fumaça e enegrecia o vidro do candeeiro. Então, nós somos o pavio que deve, absorvendo o óleo que é o Espírito do Senhor, a sua luz, iluminar o mundo. Mas temos que estar aparados, porque senão, em vez de iluminarmos, nós apenas fazemos fumaça. O que é que isto quer dizer? Quando é que, em vez de nós iluminarmos, fazemos fumaça? É quando nós queremos ensinar uma coisa e, em simultâneo, nós estamos a praticar outra. É quando permitimos que haja contradição entre a nossa vida prática e a nossa vida teórica. É quando os nossos atos falam mais alto que a nossa teoria. Quando há contradição nisso, os outros deixam de ver em nós uma luz e passam a ver apenas um fumo, uma fumaça que os confunde. Então a luz ela pode bem dirigida, iluminar o caminho de alguém. A luz serve para encaminhar. Por exemplo, aqueles que já viajaram de avião, à noite, na pista, o que é que há ao longo da pista? Umas luzes. Se não houvesse essas luzes, como é que o piloto via a pista? Então a luz serve para encaminhar. Os cristãos também são postos na vida para encaminhar aqueles que vivem, né? Nas trevas do desconhecimento. Uma pergunta que eu queria fazer aos irmãos: como é que nós vivemos, como é que vive alguém que tem esta luz? Como é que vive alguém? Como é que é a vida de alguém que tem esta luz? Em primeiro lugar, como eu disse no início, é uma pessoa que se interessa pelas coisas espirituais. Uma pessoa que se deleita com coragem a falar das coisas espirituais, sem vergonha. Conforme o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvação. Nós não nos devemos envergonhar de dizer que somos crentes, quando estamos ao pé de pessoas que não professam a mesma fé que nós. Devemos, com coragem, falar das coisas do Evangelho, pregar o Evangelho a todos aqueles. Também devemos ser pessoas, conforme eu disse há pouco, que não aceitem o exclusivismo. Não há lugar para exclusivismo no nosso meio. Que a irmã White, na página 42 do livro de Já Todas as Nações, ela tem um texto que ela diz assim: Cristo derribou a parede da separação, a parede do amor próprio, o separatismo, o preconceito da nacionalidade e ensina o amor em toda a família humana. Ergue os homens do estreito círculo que lhes prescreve o egoísmo, elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. O cristianismo nos ensina a considerar todo o ser humano necessitado como nosso semelhante e o mundo inteiro como nosso campo.
Então, o cristianismo ele não é exclusivista. Os judeus, que eram o povo do Senhor no Velho Testamento, com o passar dos tempos tornaram-se exclusivistas. Até chegaram a uma altura que diziam que a salvação era só para eles, era só para os judeus. Os outros estavam todos perdidos. Como eles estavam enganados. Assim também nós não podemos pensar que a salvação é só para nós. A salvação é para todos. Deus quer que todos se salvem e que ninguém se perca, que todos venham ao conhecimento da verdade. E neste trabalho não devemos permitir que nem a barreira da nacionalidade, nem o egoísmo, nem a cultura possam impedir este trabalho. Também outra coisa que nós, como luz do mundo, apresentamos às pessoas é um padrão de vida diferente. Um padrão de vida diferente. Irmãos, o cristianismo, podemos dizer agora, a nossa igreja, devemos ter orgulho na nossa igreja, o movimento de reforma. O que é que o movimento de reforma nos ensina? Um estilo de vida diferente, mas é um estilo de vida melhor. Porque o cristianismo nos transforma para melhor, não para pior. A igreja propõe um estilo de vida superior aos outros estilos de vida. E isso muitas das vezes, não é bem compreendido entre aqueles que nos rodeiam, porque apresenta ali um choque diametralmente oposto do nosso estilo de vida com o estilo de vida dos outros, né? Os nossos familiares, quando a gente fala da nossa alimentação saudável, que é aquela que Deus preconizou, que deve ser o guia do ser humano para termos uma saúde melhor, aqueles nossos familiares que gostam de carne e de peixe, o que é que fazem logo? Abandonam o nosso convívio, não querem, né? Então, o estilo de vida cristão, ele apresenta valores radicalmente diferentes daqueles que nos rodeiam. Outra coisa, como eu já tinha dito ali há pouco, a luz, além de servir de guia, a luz também adverte. A luz também adverte. E Deus também nos adverte. Quando às vezes nós estamos a sofrer desvios, né? Desvios na nossa vida, porque infelizmente a vida cristã não é uma linha reta. Às vezes ela, como é que tem? Tem altos, tem baixos e desvios também. E o Senhor nos adverte, né? Muitas das vezes contra esses desvios. E a luz também serve para advertir. A seguir à Segunda Guerra Mundial, há 70 anos, inventaram os semáforos, as luzes do trânsito, né? Naquela época não havia, no tempo da Segunda Guerra Mundial, não havia semáforos. Foi uma invenção posterior. E o que é que as luzes nos dizem? As luzes nos advertem. Quando está vermelho, o que é que esse vermelho nos diz? Que nós não podemos atravessar. Né? Está vermelho, temos que parar. Quando está amarelo, o que é que diz? Temos que parar. Está amarelo, temos que parar, que é para ter cuidado. E quando está verde, então podemos andar. Assim também é o cristão. O cristão também deve servir de referencial àqueles que Deus põe em contacto, e também uns para com os outros, né? Devemos também nos advertir uns aos outros, com amor, com carinho, com amabilidade. E Jesus também disse uma coisa muito interessante no seu discurso. Disse uma coisa muito interessante. Há dois tipos de testemunho. Há o testemunho silencioso e há o testemunho mais prático, mais audível, o testemunho teórico. O testemunho silencioso era o que Jesus queria dizer quando ele disse assim: vós sois o sal da terra. Uma panela de comida pode ser muito boa, mas se não tiver lá uma colherada de sal, né, fica insonsa. Fica muito melhor com uma colherada de sal. O que é que o sal faz? O sal mistura-se com os ingredientes todos e dá um sabor à comida muito melhor. Mas nós não vemos o trabalho do sal, nem ouvimos a sua voz, nem se apercebe. Apenas sentimos o seu efeito na comida.
Assim é também com a vida do cristão. Muitas das vezes nós pregamos a outros, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e familiares, sem dizer uma única palavra, só com o nosso bom porte, com a nossa boa conduta, com o nosso bom exemplo, não precisamos dizer palavra nenhuma. Eles veem o nosso exemplo e ficam impressionados. Este é o que significa ser o sal da terra. É alguém que com o seu bom exemplo consegue impressionar os outros que o observam. Isto é muito importante na vida religiosa, porque Jesus disse assim, se isso não acontecer, se o sal for insípido, serve para quê? Né? Se nós, no nosso testemunho, não for um testemunho coerente, não influenciamos ninguém. Por isso é muito importante que o nosso sal seja um sal que salgue, um sal que transforme, um sal que seja o exemplo. E Jesus disse também, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos iluminar as pessoas que não conhecem com a palavra do Senhor, ensinando-os estudo bíblico, ensinando-os a viver a verdade como ela é em Jesus. Por isso é que a luz serve para mostrar o caminho. Aqui em Portugal até se costuma dizer, eu já vejo uma luz ao fundo do túnel. E porquê é que eu vejo uma luz ao fundo do túnel? Porque eu estou na escuridão e agora essa luz ao fundo do túnel serve para quê? Para me guiar. Então a luz, que é o cristão, ele serve de guia. Então, irmãos, os cristãos tornam-se luzes quando àqueles que os rodeiam, quando compartilhamos a sua palavra, a palavra do Senhor, com os outros, não só através da vida diária, mas também estudos bíblicos e outras maneiras de repartir a Bíblia, né? E também há um outro aspecto, há muitas pessoas que não gostam da luz. A gente às vezes na nossa vida também, se entramos em contacto com pessoas que não gostam da luz, sentem-se mal ao pé da luz. Isto não é de agora, já vem desde os tempos imemoriais. Jesus, através do seu discípulo João, disse assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E depois ele explica porquê. Porque as suas obras eram más. Há pessoas que não querem vir para a luz, porquê? Para que não se vejam as suas más obras. Então a luz também às vezes é rejeitada por aqueles que não querem que esta luz revele o quê? As suas más obras. Então, queridos irmãos, é muito importante nós como cristãos reconheçamos as advertências da palavra de Deus, nós possamos ser o sal da terra, possamos ser uma candeia acesa, porque acender uma candeia não era fácil nos dias de Jesus, ou era? Não havia fósforos, não havia... Como é que eles acendiam a candeia? Né? Chegavam a casa às escuras, não havia fósforos nem isqueiro, como é que eles acendiam a candeia? Umas pedras, né? Tinham que bater uma pedra na outra, aí que aqui devia doer, até fazer uma faísquinha, até fazer depois luz. Sabem o que é que eles faziam para não terem que ter esse trabalho todo? Tinham a candeia no velador e quando saíam de casa não apagavam. Punham a candeia aonde? Debaixo do alqueire, tapavam-na com um vaso ou com algo assim. E a candeia continuava ali a brilhar, mas tapada. Quando chegavam a casa, o que é que faziam? Tiravam aquilo e punham a candeia aonde? No velador. Porque dava muito trabalho acender a candeia. Assim também ser cristão, ter uma luz permanente, dá trabalho. Nós não podemos dar ao luxo de quê? Deixar a nossa luz apagar. Porque Jesus disse assim, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então é muito importante nós mantermos a nossa luz a brilhar. E isso consegue-se, irmãos e irmãs, consegue-se mantendo uma vida em intimidade com Jesus. Uma vida sempre a segurar nas mãos de Jesus. Conhecermos, Ele ser o nosso melhor amigo, o nosso confidente, o nosso companheiro de todas as horas. É assim que nós conseguimos manter a nossa luz.
Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Estou muito contente de estar aqui com os irmãos, que nós possamos ser a luz do mundo e o sol da terra. É o meu desejo para mim e para todos. Amém. Deus mostrou ser